Olha aí, né, pessoal, enquanto o desafio da fome no Brasil continua firme e forte, né, o governo Lula diz que quer combater a fome, mas ela está aí para todos verem e tudo mais. Enquanto isso acontece, esse mesmo governo Lula enviou aqui, ou vai enviar, né, 125 toneladas de alimento lá para Cuba, né? Olha que coisa impressionante, um país ditatorial, uma ditadura comunista que destruiu a economia do país, que lançou uma população inteira à miséria, né? Uma população que é praticamente escrava do governo, o pessoal fica preso naquela ilha, prisão comunista, as pessoas se jogam no mar infestado de tubarões para tentar fugir de lá, né? Mas mesmo assim, o governo Lula fica mandando alimentos para lá. Ah, não, isso é um interesse humanitário. Será que é mesmo, né? O pessoal aqui da oposição afirma que isso aí serve para fortalecer a ditadura cubana, né? Então vamos conversar sobre esse tema aqui, sobre o que vai ser doado para Cuba, quais são esses alimentos, né? Mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o que vai ser enviado aqui no primeiro momento? Aliás, já foram enviadas 125 toneladas de leite em pó para Cuba. Isso aqui é o primeiro ponto, a primeira questão aqui, né? Só que, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores, vai ter mais coisas sendo enviadas ainda em breve, né? Nas próximas semanas. No caso aqui, arroz, milho e soja. Então, veja que o Brasil está destinando diversos itens alimentícios lá para Cuba. Ok, em primeiro lugar, precisamos dizer, né? 125 toneladas é muita coisa, beleza, mas não é tanta coisa assim do ponto de vista de um país, né? Não é uma doação assim, digamos, que vai esvaziar os estoques brasileiros, nem que vai resolver a fome totalmente lá em Cuba. É certamente uma coisa assim emergencial para durar, sei lá, uma semana, não sei quanto que isso aqui duraria lá em Cuba, mas não é uma quantidade exorbitante assim de alimento, nem nada do tipo. Não sei quanto que vai ainda dos outros itens aí, quantas toneladas serão destinadas para Cuba, né? Mas não é nada assim absurdo. Agora, é preciso, é claro, considerar a questão aqui a respeito da viabilidade de você mandar isso para uma ditadura comunista sanguinária que tem perseguido seus cidadãos há tanto tempo, né? Sem ter qualquer contrapartida no sentido da liberdade. Esse é o grande ponto, né? O Ministério das Relações Exteriores afirma o seguinte, que isso aí é uma parceria do governo brasileiro, dos Emirados Árabes Unidos e de Cuba. Isso aqui teria sido feito, esse acordo teria sido realizado durante a conferência lá da COP28, né, que teve recentemente aí e tudo mais, né, entre 30 de novembro e 13 de dezembro de 2023, ou seja, um acordo firmado recentemente aí e que o governo Lula está levando adiante então, né. De acordo com o Itamaraty, o governo, a intenção do governo é o seguinte, promover segurança alimentar e nutricional na América Latina, né. E aí, de acordo com o Itamaraty, também, né, na nota oficial dessa agência aí, ó, o governo Lula pretende continuar a fornecer recursos para a produção, distribuição e suporte de sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis, né? Então, essa agência aqui, brasileira de cooperação, por sua vez, informou que o objetivo é, no final das contas, depois de todos esses envios, chegar aqui ao montante de 50 milhões de dólares em produtos alimentícios dados pelo Brasil, né? E aí, supostamente, esses valores serão pagos pelos Emirados Árabes Unidos, o que também deve aumentar os investimentos aqui em projetos especializados na produção, distribuição e no suporte de sistemas alimentares, né? Não sei não, meu amigo, só acredito vendo depois que isso acontecer. O Brasil é mestre em levar calotes desse tipo aqui. Tudo bem que Emirados Árabes Unidos, mas vai ver, o negócio nem era esse aqui, o acordo nem era esse no início da conversa, né? Então, essa declaração aqui foi feita pelos Emirados Árabes Unidos aqui, né? Aprovada por 150 países, é uma declaração sobre sistemas alimentares, agricultura sustentável e ação climática, né? E aí, ao todo, supostamente foram arrecadados e estimulados aqui financiamentos de mais de 85 bilhões de dólares e 11 compromissos e declarações acabaram recebendo apoio internacional, né? É claro, por sua vez, que a oposição brasileira não gostou nada dessa história e não gostou nada desse projeto, dessa intenção do governo brasileiro, uma vez que ainda tem muita coisa a ser enviada, né? Veja aqui, por exemplo, né, que o deputado Messias Donato, que aqui
do Espírito Santo, né, pelo Partido Republicanos, ele questionou o envio de mercadorias para Cuba, enquanto milhões de brasileiros passam fome, né? E ele diz que isso serve para fortalecer ditaduras e humilha os brasileiros mais humildes, né? Veja o que ele escreveu aqui, né? Milhões de brasileiros passando fome e o Lula decide mandar 125 toneladas de leite em pó para Cuba para promover a segurança alimentar e nutricional da América Latina. Além de humilhar os brasileiros mais humildes, inventa justificativas para fortalecer ditaduras. Repugnante. Volto a dizer, eu não sei o quanto que isso aqui vai fazer falta no Brasil, essa quantidade de alimento, que parece muito, é muito com certeza, mas do ponto de vista de um país com 200 milhões de habitantes, não é tanta coisa assim. São 125 mil quilos no final das contas, né? Agora, a verdade é que sim, tem um componente ideológico nessa história aí, de aproximação do governo Lula, do governo PT, com Cuba, algo que sempre aconteceu no passado, sob as mais diversas justificativas, essa é a verdade. Tem muito lugar no mundo que tem pessoas passando fome, né? Lugares que não têm necessariamente um vínculo ideológico com o atual governo. A escolha de Cuba como destino para essas doações, né? Para esses repasses de alimentos aí, ela soa, no mínimo, aí, oportunista do ponto de vista ideológico, essa é a verdade. Assim como os investimentos lá no passado feitos pelo BNDES, como o Porto de Mariel, né, aquela coisa toda, investimentos que tinham como contrapartida charutos, mas esses investimentos também foram oportunistas. Se o Brasil queria botar dinheiro fora do país, investir em infraestrutura estrangeira para ter um retorno em cima disso e tudo mais, havia muitos lugares precisando desses recursos para que esse valor fosse destinado, e não apenas Cuba, que tinha uma proximidade ideológica muito grande com o governo Lula, né? Outro caso também é o caso da usina de Abreu e Lima, né, da refinaria de Abreu e Lima, que está muito em voga, muito em alta atualmente. Se o Brasil queria promover uma parceria na questão do petróleo, tinha outros países muito mais interessantes para o Brasil fazer isso aí, quem sabe até a própria Guiana, não sei se tinha já alguma descoberta na época lá, aqui no nosso país vizinho, mas pertinho ali da Venezuela. Mas não, o Brasil quis fazer uma parceria com o governo lá do Hugo Chávez, né? Um governo já totalmente socializado, totalmente comunista, né? E aí, uma parceria de meio a meio na questão dos investimentos. O Brasil acabou arcando com o investimento todo sozinho nessa história, de uma refinaria que foi construída especialmente para a Venezuela, para refinar o petróleo da Venezuela. E o Brasil arcou sozinho com essa história aí, bancou do próprio bolso todos os investimentos e a coisa acabou ficando muito mais cara do que era originalmente prevista, 4 vezes mais caro, eu acho. E a usina nem foi terminada no fim das contas. Então, o Brasil só levou ferro nessa história. E agora aqui, no caso dos alimentos, volta-se ao mesmo ponto. Tem um monte de países precisando, necessitando desse tipo de doação. Por que Cuba? Porque exatamente Cuba tem que ser o alvo aí, do governo Lula. É claro que se trata de uma questão ideológica, né? O governo ditatorial cubano está enfrentando uma série de problemas por conta da fome, do desabastecimento, de revoltas populares, né? Já teve muito perto aí de ser derrubado, inclusive. Então o governo está muito fraco lá e ele não consegue se reerguer por conta própria. O país está falido, está quebrado, as pessoas estão cada vez mais miseráveis lá em Cuba. O que ele precisa, então? De ajuda externa, de ajuda estrangeira, né? Ele precisa do pessoal ali mandando dinheiro para Cuba para tentar, de fato, evitar uma total catástrofe lá na ilha caribenha, né? Então, o governo Lula vai ajudar, com certeza, os seus amiguinhos cubanos. Já mandou remédios para lá, agora vai mandar alimentos. Sabe-se lá mais o que vai para Cuba? Provavelmente dinheiro, investimentos. Isso, em algum momento, vai ser feito lá na ilha cubana, né? Tudo bem, é triste ver as pessoas lá morrendo de fome, isso é uma verdade, mas é necessário exigir do governo uma contrapartida. Geralmente é isso que se faz quando se manda uma quantidade aí de alimentos para uma nação como essa, né? Espera-se aí a exigência de respeito aos direitos humanos por parte do governo, que esses alimentos sejam entregues de uma forma assim, igualitária entre todos, sem haver preferência pelos amigos do regime cubano. E geralmente é o que acontece nesses casos. Vide lá o que estava acontecendo com as doações humanitárias para a Palestina, né? O Hamas estava pegando tudo aquilo para eles. Então, nada disso aqui parece exigir do governo cubano algum tipo de contrapartida, de garantias em relação à preservação dos direitos humanos, a forma como isso aqui vai ser distribuído lá
em Cuba. Do jeito que está sendo feito, parece muito mais, e provavelmente conhecendo o histórico do Lula e do PT, parece muito mais que o Lula está ajudando seus amiguinhos lá de Cuba para que eles simplesmente não fiquem completamente destruídos do ponto de vista econômico, tenham ainda uma sobrevida durante algum tempo. O quanto que Cuba vai conseguir ser mantida por seus amigos socialistas mundo afora, a gente ainda não sabe. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.